Isso é que é muito difícil, é muito difícil tomar, de dizer, não, vamos fazer mais um tratamento. E agora pode ser que seja desta. Não é que seja fácil. E, de facto, não foi. Com coragem e muita persistência, Ana Sofia conseguiu finalmente concretizar o sonho da maternidade. Hoje em dia, a Mariana, de 7 meses, é a menina dos seus olhos. Mas, apesar da felicidade atual, a psicóloga não esquece todo o sofrimento que enfrentou. E foi na internet que encontrou uma grande dose de apoio. É muito difícil estas mulheres mostrarem o rosto numa primeira etapa. O silêncio caracteriza muito a perda gestacional. E é muito difícil estas mulheres saírem do hospital e dirigirem-se a um local e dizerem eu perdi um filho e, portanto, quero ajuda. A internet é a ponte. É através do fórum da Associação Artemis que muitas mulheres deixam de se sentir sós, ignoradas e incompreendidas na sua dor. Estas mulheres sentem vergonha porque a sociedade não lhes permite estar em paz com este problema. E impõe-lhes um pacto de silêncio. E impõe-lhes um pacto de silêncio. Elas silenciam porque são obrigadas. Elas não conseguem, de maneira nenhuma, partilhar aquilo que sentem com as pessoas, porque as pessoas não são receptivas àquilo que elas sentem. E não valorizam. E não valorizam. Manela, estás pronta? Rodeado de muita vergonha e preconceito, o aborto espontâneo parece ser ainda um tema tabu. E são poucos os que fazem algo para tentar quebrar a barreira do silêncio. Um programa de Manuela Pontes. Perder um filho, seja em que situação for, é uma situação traumática que deixa muitas sequelas, principalmente a nível emocional. No programa de hoje vamos falar... Manuela Pontes sabe bem do que fala. Também ela já perdeu 2 bebés durante a gravidez e sentiu o peso da incompreensão e indiferença. E foi isso que a levou a criar a Associação Artemis há cerca de 9 anos. Atualmente, para além de um programa semanal na Rádio Antena Minho e do fórum onde as mulheres podem partilhar a sua história e procurar todo tipo de informação, a Associação disponibiliza ainda acompanhamento psicológico e marca presença no Hospital de São Marcos, em Braga, onde está sediada a instituição. Tudo graças ao esforço e união de uma mão cheia de mulheres que apostam na dinamização desta organização, que não recebe qualquer apoio financeiro. Eu penso que entrar no hospital é difícil para todos, porque ninguém vai para o hospital por motivos positivos. Mas se há um motivo muito difícil é entrar-se numa aula de obstetrícia, em que é feita e construída para se dar à luz bebés, e nós vamos lá para vivenciar a morte de um bebê. Acho que é muito, muito duro. E foi por isso que surgiram as equipas de voluntariado. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Então, como está? Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, não é Mais uma verdade? vez. Temos muitas hoje, muitas senhoras? Não, 2. felizmente só temos 2 senhoras, 3, neste momento temos 3 senhoras. Desde o momento que uma pessoa sabe que está grávida, começa logo a fazer os nossos planos. Até ao nascimento, não é? Exato. Mas custa. Muito, muito. E o que custa mais nem é a dor física, não é? É o coração a rasgar, não é? Exatamente. É mais assim. Não É a dor do não é. coração. Então, uma pessoa sofre mais por causa disso. Uma pessoa, desde o momento que sabe, agarra-se logo ao bebê. É um ser que está dentro de nós. É O nosso filho. Cristina Carvalho é a coordenadora das equipas de voluntariado que, desde há 2 anos, de segunda a sexta, dão apoio às mulheres que sofrem aborto espontâneo no Hospital de Braga. Encontramos mulheres que somos a tábua de salvação. Chegamos a alguém, vai ter 5 minutos para estar comigo e acabamos por estar 1 hora à volta daquela mulher porque ela realmente disse tudo o que queria dizer e ninguém parou para a ouvir, não é? A maior parte das vezes as senhoras choram. As senhoras choram e não dizem nada e nós oferecemos simplesmente o ombro para chorar. E é o suficiente para a mulher se sentir apoiada. Às vezes é o pequeno gesto. É perceber que está ali alguém disponível, não é? Disponível e que entende, no fundo que entende. E é aí que as voluntárias da associação podem fazer toda a diferença. Não substituem os cuidados médicos nem a intervenção de um psicólogo, mas são fundamentais para complementar e humanizar a atuação dos profissionais de saúde.
Nós neste momento até, a gente tem que dizer o que é verdade, é que de facto nós já sabemos que as voluntárias vêm, que vão conversar um bocadinho com estas mães, vão dar mais um bocadinho de apoio, então eu sei que estou a contar com elas para lhe dar aquele apoio que eu não posso dar, que eu não vou ter tempo e estou à espera. E portanto nós estamos sempre atentos a isso e de facto elas fazem esse apoio de uma forma extraordinária que nós não fazemos. Nos piores momentos da sua vida, a mulher que sofre a perda do seu filho é quase sempre forçada a conviver lado a lado com outras grávidas e bebés recém-nascidos nas instalações da maioria dos hospitais. No São Marcos, em Braga, desde que teve início a colaboração com a Artemis, que já se procura colocar as mulheres que passam por situações de aborto espontâneo em quartos separados. Mas todos admitem que ainda há muito para fazer. Carla Silva já chorou muitas lágrimas amargas em camas de hospital. Aos 39 anos, a vida não tem sido um mar de rosas para esta formadora licenciada em Direito. Nos últimos 3 anos, perdeu 3 bebés, sempre no primeiro trimestre de gravidez, e foi aí que se deu conta da falta de sensibilidade por parte de alguns profissionais de saúde. Num desses momentos mais dramáticos, chegou mesmo a sentir-se completamente esquecida e abandonada no hospital. Fiquei sozinha num quarto, ao fundo do corredor, sei perfeitamente qual foi o quarto. E pronto, como estava com muitas perdas, estava muito fraca, tinha muito frio, e lembro-me de ter pedido cobertores. Eu precisava de um cobertor, mas já não há, eu vou tentar ver, eu vou dizer à minha colega se lhe traz um cobertor, e o cobertor... E lá fiquei, e ninguém foi lá. E estive ali até às 6 da manhã, as senhoras, não sei quem era, se era o pessoal, não é? Que lá trabalha, ou enfermeiras, ou auxiliares, não sei. Está aqui uma senhora. E ali é que eu percebi, ninguém se deu conta que eu estava aqui sozinha. Eu chorei a noite toda, não dormi. E quando foi lá, vi os meus olhos completamente inchados e disse, mas ainda está a chorar? Eu pensei assim, minha filha, o que é que eu faço? Eu, sinceramente, naquele momento, as dores físicas pouco me importavam. Não... Eu lembro-me da primeira vez dizer, eu gostava muito era que isto fosse bem pior. Eu gostava de morrer, porque eu não estou aqui a fazer nada. É assim um momento difícil porque é o nosso sonho que desaparece, não é? No caso de Carla, só a fé em Deus e o apoio do marido lhe deram forças para aguentar o sofrimento. O momento assim dramático mesmo é da expulsão do bebê. É um momento assim, nós estamos a parturir o bebê morto. Esse é um momento, é um momento assim de despedida, é um momento de grande sofrimento também, não é? Depois de 3 abortos espontâneos e quase com 40 anos de idade, o sonho de uma família grande numa casa cheia de filhos já há muito tempo que desapareceu e deixou para trás um enorme sentimento de culpa. A dor que nós sentimos mesmo quando eu não sabia qual era a razão, eu não consigo dar-te um filho, não é? Esta casa não ouve a palavra pai porque eu não te dou um filho. No fundo é isto que eu sentia. O padrão da sociedade ensina-nos que a mulher é feita para reproduzir. Para além, entre outras coisas, um dos aspectos fundamentais da mulher é para reproduzir. E de repente eu não consigo. Não é? Portanto, a minha feminilidade começa a ser colocada em causa. A própria sexualidade começa a ser colocada em causa. Não é? Grávida de 5 meses e, apesar do fantasma da perda ainda não ter deixado de a assombrar, desta vez a advogada está mais animada e otimista e já vai começando a preparar a chegada do bebê. Obrigada. 3 anos depois do início do pesadelo, Carla já está em paz com tudo o que lhe aconteceu e só não se conforma com as regras em vigor no sistema de saúde, que só possibilitam a investigação das causas do aborto a partir da 3ª perda. É normal muitas mulheres
também perdem, isto é normal, da segunda vai correr bem. À segunda, olha, se voltar a acontecer, depois nós fazemos um estudo, mas, quer dizer, eu preciso perder 3 vezes para que alguém me possa dizer qual é o problema. Para quem passa pelo drama do aborto recorrente, pode ser difícil de entender, mas é mesmo esta a realidade. De acordo com os especialistas, o que determina a realização de exames só após a terceira perda não são os custos que eles implicam, mas apenas uma lógica médica que obedece à lei das probabilidades e considera que as primeiras perdas podem ser apenas fruto do acaso. 2 perdas consecutivas pode ser simplesmente um facto aleatório. Não quer dizer que exista algo que nós possamos investigar. Não é o suficiente para apontar uma causa específica? Não é o suficiente para apontar uma causa específica. Olá, Sandra, Guilherme. Então, temos boas notícias? Parece que o rapaz está a crescer bem, não é? A verdade é que em metade dos casos de aborto recorrente ainda não é possível encontrar uma causa específica para as perdas. Mas no grupo de estudos de morte fetal da maternidade Alfredo da Costa, já há mais de 20 anos que se procura dar uma nova esperança a estes casos. Pronto. Daqui a 2 semanas começamos a fazer então os CTGs. Está bem? Ambos os elementos do casal são investigados. Em relação ao homem, ao elemento masculino, geralmente é um cariotipo de sangue periférico, ou seja, o estudo dos cromossomas. Em relação à mulher, para além do cariotipo de sangue periférico, o estudo dos cromossomas da mulher, é feita um exame da cavidade uterina, se existem algumas anomalias que podem dificultar o desenvolvimento do embrião ou do feto, e a pesquisa no sangue materno de algumas moléculas, digamos assim para ser mais fácil, que podem associar-se a esta perda. Sempre que possível, para além do estudo do material genético do casal, também é analisada uma amostra do feto que se perdeu. As anomalias mais frequentes em termos de anomalias cromossómicas, e que são cerca de 50% das razões dos abortamentos precoces no primeiro trimestre de gravidez, são anomalias numéricas, ou seja, ter mais um cromossoma ou menos um cromossoma daqueles 46, e anomalias estruturais. As anomalias genéticas são a principal razão das perdas nos primeiros meses de gestação. Nestes casos, os médicos nada podem fazer e o sucesso de uma futura gravidez vai depender apenas do acaso. Mas há outro tipo de problemas que podem ter uma boa solução. Causas anatómicas, podem ser causas anatómicas uterinas, infecciológicas e também hormonais ou de doenças autoimunes. São as mais frequentes. Mas isso muitas vezes já tem mais a ver com a mãe, não é? Com o organismo da mãe. Sim. E a relação com o feto. De um modo geral, a maioria das situações acompanhadas pelo grupo de estudos de morte fetal apresentam uma taxa de sucesso significativa na ordem dos 80%. Devagarinho! Estou a empurrar devagarinho, então, mamãe. Tá, filha. Muito bem. Anda lá. Fundamental, sempre que se planeia o início de uma família, é mesmo conhecer a dura realidade dos factos. A perda de gravidez, o aborto espontâneo, é a complicação mais frequente da gravidez. Acontece 1 em cada 5 gravidezes, ou seja, 15 a 20% das gravidezes perdem-se. E quando isso acontece, pode ter consequências muito graves,